Galera do Vitrola Metal, beleza? Davi Oliveira aqui mais uma vez e a gente hoje está estreando um momento novo do Vitrola Metal que a gente vai chamar aqui de Vitrola Talk. E eu queria apresentar aqui para vocês aqui um grande irmão meu de muitos anos do rock and roll, etc. Ed Paul, com vocês aqui, vocalista do Altmask, um amigo de longa data, de infância, etc., que topou fazer comigo esse novo desafio aqui dentro do canal, porque na verdade a gente ficar conseguindo conteúdo atual e conteúdo novo todo dia é meio complicado. E vamos seguir a raia aí dos outros canais, o pessoal junta, conversa, etc. E eu tô aqui com meu grande parceiro, com o Ed aqui, pra gente poder falar, enfim, de rock and roll, de metal, falar, enfim, de assuntos que sejam notas, assuntos que sejam recentes, ou mesmo tratar de algum tema muito específico, etc. E para iniciar esse Vitrola Talk, primeiro episódio do Vitrola Talk, a gente vai falar dos 40 anos de um dos maiores discos de heavy metal da história, né? O nosso consagradíssimo, multiplatinado Powerslave do Iron Maiden, que está fazendo 40 anos. Eu estou aqui inclusive com a camisa do Live After Death, em homenagem à nossa pauta, ao nosso tema, né? E cara, a gente vai trocar uma ideia aqui, falar das memórias desse disco, de tudo aquilo que engloba o universo do Powerslave, que é na verdade um disco mítico, né? Tem muita coisa por trás disso, da concepção desse disco, do porquê que o disco saiu da forma que saiu, as músicas, etc. E o meu grande parceiro Ed Paul aqui, como um grande ouvinte de Iron Maiden, que foi e né, durante a sua jornada de vida toda, assim como eu, tá aqui pra gente poder estar compartilhando isso. Fala, meu parceiro, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui no Vitrola Metal. A gente está trabalhando aqui dentro agora desse projeto aqui do Vitrola Talk, e a gente vai estar lançando conteúdo aí, a gente vai estar se esforçando, é a nossa promessa, pelo menos se esforçando para poder estar fazendo esse conteúdo semanalmente aí pra galera. E também é muito importante que a gente vai começar fazendo gravado, mas com o passar do tempo a gente quer começar a investir nessa parte, realmente fazendo uma live ao vivo, participação do pessoal colocando perguntas, etc, comentando, interagindo junto com a gente, comigo e com o Ed aqui. Fala, meu parceiro, como é que tá as coisas aí em Aracaju, nossa amada Aracaju, Sergipe, no nosso Nordestão? Fala, Davizão. É uma satisfação estar aqui trocando essa ideia com você. Meus cumprimentos a todos os telespectadores. Cara, aqui tá tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou Ed Paul Rocha, vocalista de longa data da Altmask, banda de prog metal daqui do Brasil, de Aracaju, Sergipe. Às vezes fazemos alguns tributos ao Iron Maiden também, outras bandas que nós gostamos bastante. Enfim, vamos ao que interessa, vamos falar da Iron Maiden. Davizão, queria começar aqui nosso bate-papo perguntando para você o seguinte: 40 Manda. anos do nosso aclamado Powerslave. Eu acho que nem eu e nem você escutamos ele na época do lançamento, Sim. 1984, e viemos a escutá-lo posteriormente. Eu queria que você resgatasse um pouco aí do seu sentimento, das suas lembranças, quando você ouviu a primeira vez esse petardo do heavy metal. Conta aí pra gente qual foi a sua impressão Cara, desse grandioso álbum. eu acho que é o seguinte, inclusive eu tenho até uma dica aqui para dar, tinha até separado aqui. No próximo eu vou trazer uma outra dica que tem tudo a ver com você, mas nesse é uma dica a respeito do tema da gente, cara. Eu não sei se, acho que muita gente que acompanha o canal, ou enfim, acompanha canais de música underground, etc., sabe bastante da obra do Stefan Juras, né, que é um escritor. Agora eu tô tentando lembrar, cara, qual é o país dele, é ali na Cortina de Ferro, né? Mas é um cara muito ligado ao Iron Maiden, um escritor, e ele tem um projeto muito legal que ele vem escrevendo
Salvo engano, ele já até concluiu, é porque no Brasil não chegaram todos, mas ele vem escrevendo livros, entendeu? Tratando de cada álbum de cada álbum do Iron Maiden, mas a abordagem dele Bacana. nesses livros, a abordagem dele é sensacional. Porque ele não é aquele livro padrão onde ele entra lá e conta ali três, quatro historinhas do bastidor, faz um comentáriozinho de uma letra ou outra sobre o disco, não. Ele insere o disco, seja o disco que for, ele insere o disco na questão geopolítica, social e econômica da época que o disco foi lançado, como que esses fatores acabam influenciando de alguma forma no processo de criação do disco, seja no processo lírico, a produção mesmo musical, o marketing que a banda utilizou na época para poder dar desenvoltura para o lançamento, para a turnê do disco. Ele conta sim casos de bastidores muitíssimo interessantes e que você sabe que eu sou um ávido consumidor de conteúdo do Iron Maiden, você sabe disso. E eu nunca tinha visto o nível de detalhe, de curiosidades que ele traz, inclusive até de teorias da conspiração em alguns casos, como é o caso, por exemplo, do The Number of the Beast, como é o caso da época do Killers também, etc. Eu nunca vi ele trazer casos como ele traz. E o pior, não é que o cara tirou da cabeça e falou. Ele traz recortes, ele traz provas sociais daquilo, entendeu? Por exemplo, o ingresso ou uma nota de caderno com a caligrafia, vamos supor, do Steve Harris, etc. Ele é um cara muito aprofundado dentro do universo do Iron Maiden. O Paul Di'Anno, quando fez turnê aqui a última vez no Brasil, que ele rodou pra caramba, você lembra disso, né? Ele que foi o tour manager da turnê que Tocaram eles aqui em fizeram. Aracaju, inclusive, Tocaram em Aracaju, tocaram aqui em Brasília, agora enfim, rodaram o recentemente. Brasil todo, né? Inclusive teve até muito meme de Paul Di'Anno, né? Paul Di'Anno no ônibus, na Uhum. estrada, e dormindo, e dorme de novo, e passa mal e tudo. E aí, cara, a dica que eu deixo é esse livro aqui, ó. Esse aqui é o livro dele que trata do Power Slave. Esse aqui é o livro dele que trata do Power Slave, certo? Livro sensacional. Para te falar a verdade, todos os que já foram traduzidos e lançados aqui no Brasil pela editora, não é nem fazendo propaganda, mas é dando devido crédito, pela editora Estética Torta, que é uma editora que é especializada. Fantástica essa editora, Pronto, fantástica. você conhece bem, você sabe o tanto de Conheço. conteúdo e livro legal que eles traduzem, licenciam e acabam distribuindo aqui no Brasil. Essa coleção do Stepan Juras, do Iron Maiden, é um desses itens que tem no catálogo da Estética Torta e já chegou aqui no Brasil. Todos que chegaram aqui no Brasil eu já não é surpresa para você, você não vai surpreender, todos eu já adquiri. Então já chegou aqui no Brasil Killers, The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, chegou o Seventh Sun, chegou o Fear of the Dark. O primeiro ainda não chegou, por algum motivo não sei o porquê. O No Prayer for the Dying eu sou ávido para poder esse disco poder chegar, né? Porque é um momento de quebra muito importante da história do Iron Maiden, o No Prayer for the Dying, que a gente pode tratar em outro momento, não é um momento agora, mas eu deixo essa sugestão pra galera aqui, ó, tá? O livro do Power Slave, tá? Do Stefan Juras, Inclusive, não tá? li esse livro, até para mim vai servir a sua dica. Mas voltando ao ponto do que eu perguntei, eu queria que, antes da gente adentrar nos detalhes do Power Slave, que você me passasse as suas impressões naquela época, naquela conjuntura da sua vida, naquele momento que você estava passando, quando você ouviu o Power Slave. Pela primeira Foi que, vez. foi que você Cara, sentiu? Quais foram as suas eu sensações? lembro, eu lembro perfeitamente que o primeiro contato que eu tive com o conteúdo do Power Slave, não necessariamente o disco, mas quando eu falo conteúdo, as Hum, músicas que, né, fazem parte da obra. A primeira vez que eu tive contato foi justamente assistindo um VHS do Live After Death. E até aquele momento, naquele momento eu tinha pronto, aí ó, isso é uma, Meu isso, primeiro álbum do Iron Maiden, adquiri esse álbum aqui em 94. Aí 94, escutei esses high pirou minha cabeça aqui. com Porra, certeza. Two Minutes to Midnight, já tem aqui do Power Slave, tem esse Two Minutes to Midnight, Power Slave, Rhyme of Ancient Mariner. Puta que pariu, muito foda esse álbum. E o interessante é que até eu assistir
aquele VHS, aquele show, claro que eu já achava o Iron Maiden espetacular, mas quando eu assisti aquilo, ele deu uma outra profundidade para o Iron Maiden para mim. Porque o que eu já tinha visto, consumido de audiovisual do Iron Maiden até aquela época, era justamente, você vai lembrar, daquele show que é o show da despedida do Bruce Dickinson, o Raising Hell, que Lembro sim. aqui no Brasil passou Você na tinha esse show Bandeirantes. gravado em VHS, você me prestou esse show. Fiquei muito Exatamente. satisfeito na época, E era assim, pré-adolescente. aquele show é muito legal, mas ele não chega nem no rastro do que é o Power Slave, aquela atmosfera da World Slavery Tour, aquele Ali a palco gente já absolutamente percebe até o fantástico. próprio. A gente percebe o próprio Bruce Dickinson ali já mais contido na performance dele. Sim. Tem um clima um pouco melancólico nessa apresentação. Raising O Hell, Raising Hell. salvo engano o nome é esse. Tem Exatamente. um, apesar de eu achar uma apresentação muito boa, muito boa. Começa Não, com o Back We Could Be Dead, salvo engano, Bruce Dickinson cantando exatamente. muito bem, mas você percebe que não tem mais aquele vigor, parece que não tem mais aquela empolgação toda como ele tinha. Live After Death, ele tava Ali é o voando auge, ali, né? né? Vamos Ali é o dizer. auge, né, Ed? Ali é o auge do Iron Maiden em Você acha todos que os o Power sentidos. Slave, a turnê do Power Slave com o Live After Death que foi lançado, você considera ali que foi o auge vocal de Bruce Dickinson? Olha, isso é uma boa pergunta a se fazer, porque se a gente, tanto você como eu somos vocalistas, né, das nossas respectivas bandas, então a gente Tem até pode, uma obra aqui da sua banda, rapidinho aqui só pra Winner Manster, pra quem gosta de um heavy metal tradicional, bem feito, sem querer inventar a roda, mas ao mesmo tempo muito competente. Super indico aqui, Inner Master. olha aí, Muito galera, bom esse álbum. Times and Changes. olha aí, E gente, o olha aí, Digipack, ficou mostra aí que é para não legal. Só dizer que é faltou você mentira. autografar aqui pra mim, viu? Faltou você autografar esse Vou álbum. autografar. E para quem se Mas interessar vamos voltar lá para o Power Slave. para quem se interessar de consumir o conteúdo aí enfim, do meu trabalho autoral aí, tem nos streamings todos, galera. Enfim, mas aí o que que acontece? A gente acaba analisando, falando de, Do de auge mim, do de Bruce, a você, gente tava a falando gente assim. acaba analisando essa questão da performance do Bruce Dickinson de um ponto de vista vai muito técnico, vamos dizer assim. Eu vou dizer para você o seguinte, que nos anos 80, o que eu melhor posso dizer para você é que nos anos 80, aquela época, a época do Power Slave, a época da World Slavery Tour, o Bruce Dickinson ele atingiu seu ápice na década de 80 em vários aspectos, inclusive o de ser, digamos assim, pela própria máquina comercial que exigiu que o Iron Maiden fizesse muitos shows, porque o disco em si ele vendeu muito bem, né? Porque o Power Slave, na época do Power Slave, era o seguinte: o metaleiro, o roqueiro, o headbanger que não tivesse o Power Slave, ele estava completamente fora da sintonia com tudo, né? Então, assim, isso acabou acarretando numa turnê exageradamente longa, com muitos shows seguidos, dia após dia. Bruce Dickinson, inclusive, chegou a... logo depois que eles saíram do Rock in Rio, eles estavam na turnê nos Estados Unidos, vieram para fazer o Rock in Rio e retornaram para show nos Estados Unidos. E eles foram fazer um período de 5 shows no Radio City Music Hall, uma das principais casas de show de Nova York. Foram 5 dias seguidos. No quarto dia o Bruce Dickinson pediu arrego, passou mal, teve queda de pressão, etc, aquela coisa toda. Porque você há de concordar comigo que você manter uma performance num cara como ele, que é um cara que se cobra muito, manter uma performance ao vivo durante 2 horas, todos os E dias, as próprias músicas exigem muito exige da muito. capacidade vocal Exatamente. de um cantor. O cara tem que ter um preparo físico muito bom. O cara tem que estar com a mente muito limpa, com a cabeça muito sã. O cara tem que estar ali com uma rotina alimentar muito correta. Você sabe que tudo isso influencia, né? O que não acontece numa turnê dessa magnitude, né? O que Convenhamos. acaba não acontecendo. Acaba que vai tudo na contramão, né? Mas eu posso Exatamente. O dizer, cara não dorme direito. é, Querendo ou não, tem eventuais farras que acontecem no meio das turnês, tem isso. muito imprevisto, Não, e outra, viagem, né? tudo. E outra, né, irmãos? O cara não vai terminar um show numa
na arena do Rock in Rio, ou em Long Beach, como foi onde foi gravado Live After Death, ou num Radio City Música, o cara não vai terminar um show desse e vai pro hotel dormir. Ele não vai fazer um negócio desse. Não Né? vai, nem consegue. A gente sabe que isso, nem que ele quisesse, ele Adrenalina é poderia muito fazer um alta. negócio desse. Né? Então, assim, eu entendo Mas que. pra você foi o ápice vocal de Bruce Dickinson, então, na carreira dele toda, você acha que foi na época do Power Slave? Eu já discordo, já vou adiantando Eu, aqui. eu acho que até o Power Slave, eu acho que a gente pode colocar o seguinte, até o Power Slave ele teve, eu entendo que até o Power Slave ele teve esse ápice. Só que o Power Slave propriamente dito e a turnê do Power Slave, pelos excessos de shows, a quantidade, etc, acabou minando ele após isso, porque se você for procurar ver, você já vê que a abordagem dele no Somewhere in Time já começa a mudar. No Seven Sun essa mudança também continua. No No Prayer e no Fear Summer of in the Dark Time, ela se inclusive, consolida. no Summer in Time, inclusive, não, praticamente não tem registros da turnê do Summer in Time, porque, segundo eu conheço, Bruce Dickinson estava passando ali por problemas vocais, em decorrência dos excessos de shows da turnê do Power Slave. Foi uma turnê muito, muito longeva e tal, e Isso. ele, na época do Summer in Time, ele conseguiu gravar muito bem. Acho Sim, as vozes em geral do Summer in Time muito bem sim. gravadas. Ele no estúdio teve uma performance de altíssimo nível, mas na turnê ele não parecia que ele não estava mais conseguindo corresponder com aquele altíssimo nível que ele estava na gravação, né? Por Sim, isso que não sim. tem nenhum material, se a gente olhar. Isso. Mas voltando, já que você entrou nesse assunto aí do Poison especificamente, a- acho que talvez a maioria dos fãs do Iron Maiden considere o Power Slave o maior álbum deles. Então, a maioria, eu acredito que sim. Você pessoalmente, tanto pessoalmente como analisando como músico, como ouvinte, hoje em dia que você já tem muita maturidade, já passou mais aquela fase, vamos dizer assim, do encantamento puro e simples, Sim. você diria hoje em dia que o Power Slave pode ser considerado a obra-prima do Iron Maiden, o melhor álbum que o Iron Maiden já fez na sua carreira toda? Eu acho que eu acho que os três primeiros discos com Bruce Dickinson, qualquer um deles que você escolher para carregar essa tocha é válido. Antigamente eu cravava o Power Slave. Antigamente eu cravava o Power Slave. Eu particularmente acho o Power Slave o melhor disco do Iron Maiden. Particularmente eu acho isso. Porque é um disco que Power toda Slave? o Power Slave, Davi, particularmente acho ele o melhor disco do Iron Maiden. Ele é um disco que toda Certo. vez que eu escuto, Não sabia disso. pois é, toda vez que eu Eu achava que seu álbum preferido do Iron Maiden era Peace of Mind. Eu tinha não, isso, tinha essa eu recordação. eu acho o melhor para mim eu acho que é o Power Slave, mas muita gente vai me bater, que vai ouvir eu falando isso, mas aquele do meu coração, e tem um motivo especial para isso, aquele do meu coração que eu defendo até a alma e que eu vejo de repente talvez até qualidades que ninguém vê, é o No Prayer for the Dying. Que absurdo, No Prayer for the Dying, que coisa horrorosa e tal. Surpreendente, surpreendente. Cara, o No Prayer for the Acho um Dying dos álbuns mais fracos do Iron Maiden, apesar o No de Prayer ter for the Dying, ele é o primeiro disco uma do Iron importância Maiden. muito grande na minha vida, mas eu acho que ele não conseguiu manter o nível que o Iron Maiden vinha até o Seven Sun ali. A banda tinha, era impecável a discografia da banda até o Seven Sun. Eu acho que Não, no Pray for the realmente. Dying ele não conseguiu manter esse nível, A, ele deu uma quedinha ali na questão, ele deu principalmente das composições. ele deu vários passos para trás em termos de composição, em termos de temática lírica, em termos de produção. Ele deu vários passos para trás, mas foi aquela história, o Steve Harris quis. É um bom disco, mas É, eu só não acho que tá no nível dos discos do Iron dos não, anteriores ele realmente não ao é. No Pray. Esse meu carinho por ele é porque foi o primeiro disco que eu tive, então você tem uma memória Explicável, afetiva. Você explicável, tem uma memória com afetiva muito certeza. grande, mas ali tem grandes faixas, etc. Mas voltando ao Power Slave, eu acho que se você pegar The Number of the Beast, o Peace of Mind e o Power Slave, qualquer um deles pode ser considerado essa masterpiece do Iron Maiden, na minha opinião. Mas eu, olhando de um olhar realmente clínico e deixando um pouco, não que eu não tenha esse afeto pelo Power Slave, eu tenho por todos, mas olhando mais clinicamente, para mim ele é o melhor dos três. Eu acho ele mais complexo,
Eu acho ele melhor produzido. Eu acho que a cadência do Bruce Dickinson, falando especificamente dele, nos três é onde se mostra melhor, tá? Eu acho que ele atinge sim um ápice de performance se pegar esses três, digamos, esses três. Porque o melhor disco do Iron Maiden jamais vai fugir, com raríssima exceção, ele jamais vai fugir desses três. Se você sair perguntando para as pessoas, ele rarissimamente vai sair desses Questionável isso, três. questionável. Um dos meus favoritos em muitas votações online, inclusive acho que a maior votação online que teve até surpreendeu, que foi o Seven Sun of a Seven Sun. A gente pode conversar depois de secar esse álbum, mas os meus dois preferidos do Iron Maiden são o Number of the Beast e o Seven Son of a Seven Sun, cada um por seus motivos, mas tudo bem. Ahn, É o do Steve Harris se, também, Seventh Son. do Steve Harris também, Seventh Son. exatamente. Eu lembro ele falando isso na época do X Factor, quando ele lançou o É, X Factor, é. porque ele estava tão emocionado com o X Factor, não sei o que aconteceu, que ele gostou tanto do Blaze Bayley e tal, que ele achava que o X Factor seria o sucessor do Seven Sun, Sim, um álbum mais progressivo, mais obscuro, que até então seria, segundo o Steve Harris, não sei o que estou dizendo, o melhor álbum do Iron até então seria o X Factor na época, né? sim. Tiveram diversas entrevistas do Steve Harris nesse sentido. Sim, sim, com certeza. Mas eu entendo assim, cara, Eu acho que no Power Slave tem faixas que foram para cumprir tabela ali, com todo respeito, peço todas as tipo vênias para os qual? fãs do Iron Maiden, que eu sou muito fã também, da mesma forma. Vamos lá, se a gente for olhar faixa por faixa, a gente pega lá o Power Slave. Aces High, uma obra-prima, um clássico absoluto Sim. da história do heavy metal, incontestável. Two Minutes to Midnight também. Aí vem Flash of the Blade, a terceira, uma grande música também, mas que não ficou no repertório. Não, não sei se pode ser considerado um clássico, talvez sim, mas eles não tocam ao vivo e foi uma música que não. Ela Depois tem, do. ela é um dos grandes riffs desse álbum, é o riff dessa música, viu? Concordo, concordo. Guitarra Espetacular. ali, uma digitação de guitarra muito bem elaborada, apesar de simples, mas muito cativante. Adrian Smith, né? Aí vamos lá. Adrian Smith é outro nível de arranjo, de composição, é outra coisa. Aí vem Flash of the Blade, depois de Flash of the Blade, é instrumental não, aquela Big Aura. Lost for Words. Pronto. Essa música eu acho a instrumental mais fraca que o Iron já fez, com todo respeito. Mas se você for olhar o que o Iron já vinha fazendo de instrumental, que era uma característica do Iron até então, eu acho que fora o Peace of Mind, não tem instrumental no Peace of Mind, mas o Iron Maiden, tem a Transylvania, o Killers, Gengis Khan, Essa aí pra mim é a veio melhor, o. instrumental. Pronto. Aí o Number também não tem instrumental, né? O Number também não Não. tem. Aí vem o Peace of Mind também não tem. Power Slave tem. A do Power Slave, até então, foi a música instrumental mais fraca. Inclusive, eu já li a respeito disso que o Power Slave, como ele foi um álbum gravado, ele foi gravado muito às pressas, porque o Ron Smallwood, o empresário do Iron, eu acredito até que é um dos donos da banda, junto com o Steve Harris. Não Sim, sei se você confirma essa informação. sim, sim. Ele já tinha marcado a turnê toda do Power Slave e os caras não tinham nem começado a gravar o álbum ainda. A Sim. turnê do Peace of Mind foi um sucesso, então eles tinham muito pouco tempo, tinham poucas músicas compostas ali, ainda faltava muita coisa. E Big Aura, ela foi feita justamente para preencher espaço do disco. Exatamente. Exatamente. Você confirma aí? Então, Exatamente. teve isso. Ela era Pronto, pra a ter uma primeira música letra, só que acabou que não deu tempo. não deu tempo. Aí vamos lá, essa música eu já considero. É uma boa música, não é uma música ruim, mas também é uma música que, se eu for comparar, por exemplo, com o Number, que eu considero dessa primeira fase aí com o Bruce, vamos dizer assim, até o Live After Death, esse Iron aí, os primeiros com o Bruce, o Number eu não vejo nenhuma música no Number assim. Você pode discordar, a galera falando Gangland é uma música do caralho, meu. Quem é foda. Gangland, quem tá dizendo que Gangland é ruim? Não sei. Gangland é uma faixa espetacular. Espetacular. Então, não botaria nem como o Steve Harris tanto se lamenta Total Eclipse. Total Eclipse é massa, mas Total Eclipse ela destoaria do repertório do Number. Ela é uma música mais hard rock, a Gangland ela é perfeita no local que ela está. Ela é. Então, comparando com o Number of the Beast, que na minha concepção é o maior trabalho do Iron nessa primeira fase aí, eu acho que ele não tem essas músicas, vamos dizer assim, com todo respeito, claro.
O Power é um álbum fantástico, mas Bora, porra, mete o pau que eu sei que você quer. não, não vou botar a boa música. Mas é uma música que não é tão marcante, vamos dizer assim. Mas Não, vamos realmente passar não essa é. música. Depois dessa música vem The Duelist. The Não, The Duelists. Duelist. É, The The Duelist. Duelists. Pronto, The Duelist também é uma música boa. Mas Tem também um, não é essa tem um música. belo É refrão, um viu? Tem um belo belo refrão. refrão, pô, bateria, um, uma levada muito interessante Sim, também. Os vocais, grande destaque são os vocais aí, de Bruce Dixon, vocais altos. sim, Mas também não considero como uma música, ó, que música, mas tudo bem. Aí já duas músicas, aí depois dela vem Back in the Village. sim. Back in the Village. Gosto bastante de Back in the Village. Dizem que o, o, o riff dela, aquele riff muito bom, foi muito inspirado no. O guitarrista do UFO estava fazendo UFO, a gente chama de UFO aqui no Brasil, estava fazendo uma turnê com o Iron na época do Peace of Mind, ele estava abrindo sempre. Sim. Não me lembro o nome exato dele agora, Michael Schenker, alguma coisa mais ou Michael menos Schenker. assim. Pronto, esse cara tava fazendo lá a abertura do show do Iron no Peace of Mind, tinha saído do UFO já. E os caras do Iron gostam muito, tanto é que Doctor Doctor é tocado até hoje em dia na abertura do Na show do Iron. Você abertura já do foi para show, trocentos playbackzinho. shows do Iron, É, você sabe o disso. playbackzinho. E tem uma faixa desse cara que é muito parecida esse riff. A galera, em geral, saca que teve uma influência muito grande, não dá pra dizer que é um plágio, que a música é diferente, Sim. mas tem uma influência muito grande. É uma música que eu gosto bastante, mas é uma música que não ficou como um clássico absoluto do Iron também. Ela ficou ali como uma música boa para preencher, mas até então ela não. Mas gosto bastante dessa música. Mas Sabe uma vamos lá, música que eu acho. Sabe uma música que eu tenho esse entendimento que você tem dela? Da The Duelists? Uma que eu tenho esse mesmo entendimento, só não é a falando de mesma Back in the faixa. Village É já. Back in the Village. Back in the Village pra mim ela eu gosto muito do trabalho de guitarra. Aliás, a gente falar do trabalho de guitarra do. Se a gente for falar do trabalho de guitarra do Dave Murray e do Adam Smith, é redundância falar que é espetacular, né? Ela tava no auge. Principalmente quando você remete aos anos 80 ali, que é a fase de ouro deles. Mas assim, eu acho o, o que mais me chama a atenção nela é o trabalho de guitarra que é primoroso. Mas ainda assim eu acho ela muito descolada do restante das Do músicas do restante disco. do álbum. Eu acho, porque é de uma excelência tão grande as outras faixas que não é que ela seja uma música esquecível, mas perto daquele universo, Concordo plenamente. daquele tracklist, dentro daquele universo daquele tracklist, ela e a Lost for Words, elas acabam realmente Um nível abaixo, né? Um nível elas abaixo. vão ali para Mas são dois boas músicas, degrauzinhos boas abaixo. músicas. Elas vão Aí para vamos lá, vamos pra frente, pra gente poder dissecar essas músicas todas. Aí vem a Power Slave, aí tudo bem. Aí, meu irmão, não tem o que falar de Power Slave. Power Slave é um os clássico maiores absoluto. riffs já Não tem o feitos. que falar, não sei nem o que falar. Letra foda, música foda, o faraó ali com a crise existencial, acho aquela Sim. letra maravilhosa. Bom, Só o todos Bruce os Dickinson para elogios à letra escrever de um Power negócio daquele. Slave. Muito feeling lá, o cara vendo que ele vai morrer também, né? Ele se achava um deus praticamente. Se eu sou um deus, então como é que eu vou morrer, né? A letra é fantástica. Ficou como um hino absoluto, capa Inclusive do o álbum, tom a de ironia temática da da letra, né? Ela turnê. tem um tom de ironia, né? Pois é É uma letra muito muito Bruce bem Dickinson isso. elaborada. Essa música tudo bem, vamos lá então. Até agora a gente teve o quê? No álbum de 8 faixas, a gente tem Aces High, Two Minutes to Midnight e Power Slave como clássicos absolutos. E eu vou chegar na questão mais polêmica agora desse álbum, que é a Rhyme of Ancient Mariner, que é uma música que se tornou um clássico, uma música, acho que todo fã do Iron gosta. Ninguém vai questionar Rhyme of Ancient Mariner, nem eu vou fazer isso aqui, porque eu sou apaixonado por essa música. Achei que você fosse. Mas dizem os ventos do norte, os ventos do sul, que ela foi feita muito na correria. Tem um poema do Samuel Taylor, que já era de domínio público, então poderia ser usado livremente nas letras. E o Steve Harris pegou essa música, pegou o poema, escreveu ipsis literis ali
a letra ali, Ctrl+C, Ctrl+V ali, em vários trechos, sim. nada também é um domínio público, não fez nada errado também, é uma homenagem até, divulgando a cultura e tal. Mas Edipon foi lá com também o é Bruce jurista nas Dixon, horas vagas, viu, senhoras e senhores? foi Mas ali é com de o Bruce verdade, que Dixon, ele é bom. ajeitaram a música e eles. Aquele meio lá do baixo mesmo ali, aquilo ali não é por acaso que ele é tão longo, que é do caralho ali, tô dizendo que é ruim Sim, não, a atmosfera do caralho, mas porque precisava de um certo tempo para o álbum poder fechar como full length mesmo, para ele exatamente. ser um álbum completo, então Steve Harris acertadamente ele acertou, porque a música virou um grande clássico, ele fez essa aposta para poder fechar o álbum com as 8 músicas lá com um tempo mínimo para poder ser considerado Um um fulente. álbum, não um É, EP, é um full length, e foi um grande sucesso. Mas isso não tira o fato de que foi feito ali para preencher um vazio. Eu acho que foi a melhor extinção de linguiça da história da música pesada. se brincar Até digo isso. é, Porque foi nisso. Mas deu tudo certo. O álbum é um grande clássico, é incontestável. É como eu disse para você, eu não concordo, mas também respeito respeito absoluto por quem considera o melhor álbum do Iron. sim. E foi uma decisão muito acertada, ainda bem pra gente que deu tudo certo. A turnê, como você falou, foi esplendorosa, foi até de uma magnitude tão sensacional, abrangente Nem os caras que esperavam aquilo. Velho. eles não aguentaram nem aquilo, né? Tanto show seguido, tal, teve até estafa mental, muita briga de bastidor, algumas coisas. Teve até um incidente um road do Adrian Smith, que, salvo engano, ele até faleceu, ficou um clima meio pesado aí durante essa turnê e tal. Mas enfim, foi um sucesso absoluto e 40 anos do Power Slave, né, da visão. Aí É, só temos a comemorar, celebrar esse álbum. você citou dessa questão que o Steve Harris teve que fazer esse, digamos assim, esse lenga-lenga na última faixa para poder dar o time track necessário, né? É engraçado que em outros momentos também do Iron Maiden ele também já fez isso. Então, por exemplo, se a gente for lá pro The Number, o The Number passou pela mesma circunstância. Ó, qual é a música? Mas vamos lá, vou polemizar mais uma vez aqui. Comparar The Number e o Power Slave. Peace of Mind também tá aí, né? Essa tríade aí é fantástica, mas eu acredito que em geral a disputa é sempre essa. O Number é o Sim, Power Slave dessa primeira fase aí do Iron Maiden até 84, 85. O Number of the Beast, sem querer mudar o foco aqui do nosso vídeo, me parece que ele tem as músicas muito mais. Não teve tanto isso de muita pressa e as músicas são mais. Cada música mais elaborada, se você for olhar faixa por faixa. A qualidade das faixas tem o Power tem esses hype, tem Two Minutes, tem. O Number começa com Invaders, fala, pô, Invaders não é a melhor música do Number. Ah, tem muitas pessoas até que contestam a escolha. Tem gente que fala que o Number realmente é um descasso, mas que a ordem das músicas ela foi mal elaborada. Ela poderia ter começado com Number of the Beast. Tem muita gente que acha isso, que o álbum deveria, não era para ter começado com Invaders. eu, eu, Não eu, sei se você eu concorda. acho assim, por exemplo, Steve Harris tem um horror de Invaders, né? E eu ia falar dela justamente, E Gangland também ele não gosta, né? ele, Gangland tam, também, nem ele, ele nem Bruce. ele também não gosta, mas assim, aquele realmente tem horror é Invaders. Por quê? Porque você sabe que ele tem aquela fórmula mágica dele. Qual é a fórmula mágica do Steve Harris? Toda a música que abre um disco do Iron Maiden é aquela música que ele compõe pensando na abertura do show, da turnê que vai vir, né? E aí o que Eu acho acontece? Invaders uma ótima música de abertura de show. Uma Não, música sim, mas assim, o que sem acontece? frescura direto para o Iron Maiden sendo Iron Maiden. Depois que eles terminaram vou abordar dois assuntos que você falou aí. O primeiro assunto é por que as músicas do Number você tem essa você e várias milhares de pessoas têm essa ideia de serem Milhões. músicas mais que tiveram mais tempo para ser elaboradas e tal, não sei o que. Elas realmente, o primeiro ponto é esse, elas realmente tiveram. Por quê? Porque os dois primeiros discos, com exceção de Killers salvo engano, não, é só Killers. Com exceção de Killers,
os 2 primeiros discos, as músicas já estavam compostas e o Iron Maiden já tocava elas há muito tempo. Há muito tempo, desde ali de 77, 78. Então, assim, não houve maiores dificuldades. A vez que o Iron Maiden teve que se provar de verdade já, como uma banda de mercado, etc., foi na vez de compor o The Number. Eles começaram a compor as músicas do The Number na turnê do Killers ainda. E mais, e isso inclusive é uma informação, Exatamente. que você encontra nesses livros do Stefan Juras que eu mostrei aqui do Power Slave. Hum, O, 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 o Steve Harris se convenceu que o Paul Di'Anno não poderia continuar sendo o vocalista do Iron Maiden quando ele começou a compor as músicas do The Number durante as pausas da turnê do Killers. Ele, então averiguando com campo harmônico, etc., ele virou e falou assim, cara, o Paul não vai dar conta de cantar isso aqui. Então foi quando ele começou a se convencer que ele precisava de um vocalista com um alcance vocálico maior. E aí, isso era um convencimento tanto dele como do Rod Smallwood, que é o empresário, que você estava até eu falando penso agora. que sério, tem influência aí do Judas Priest, comparando, fazendo paralelo aqui com o Rob Halford, talvez sim, né? Sim, sim. Então ele se convenceu do Bruce naquela época. Então, na verdade, Podendo ter uma veia mais punk, Steve Harris sempre questionou essa influência punk do Iron. e Steve Harris é aquele cara que a gente sabe, ele é muito conservador, né? Ele é muito metódico, ele é muito cheio de coisa, aquela coisa toda. Não que o Bruce Dickinson não seja, mas o Bruce Dickinson, digamos assim, é um pouco mais cabeça aberta, etc, tá, aquela coisa toda. Então, por exemplo, lá no Peace of Mind, lá em Flight of Icarus, foi uma luta pra música ser gravada naquele beat que ela foi gravada, porque ela não era para ter sido gravada naquele beat. Steve Harris queria a música com um beat mais acelerado. O Bruce que insistiu e insistiu de maneira correta porque a música saiu tocando em tudo quanto foi canto, né? Então assim, então o Iron Maiden ele começou a já compor as músicas do The Number já com uma antecedência. Você, na turnê do Killers, o Steve Harris tinha quantos anos, gente? 23, 24 anos. Nessa idade o cara tá fervendo de ideia, faz música 3x4, né? Toda hora o cara tá fazendo música. E aí ele viu, cara, eu preciso de outro vocalista, não pode ser mais o Paul. Né? Então, assim, essa história que o Paul Di'Anno foi mandado embora porque ele fumava maconha demais, porque ele bebia demais, porque não sei o que, não foi. Cheirava muito pó Esse também, não é pá. o principal motivo. Esse não é o principal motivo. O principal motivo é que ele não tinha perfil para suportar essas músicas novas que viriam dali pra frente, que começou ali no The Number, né? A outra coisa é, quando o Steve Harris terminou de compor as músicas, enfim, com a ajuda do Adrian, etc., Bruce Dickinson ele não é acreditado no The Number of the Beast por um único motivo. Tem música do Bruce Dickinson ali. Ele não é acreditado porque quando ele entrou pro Iron Maiden, ele ainda tinha contrato com o Samson, com a banda anterior dele. Então ele não poderia aparecer em créditos naquele primeiro disco do Iron Maiden. Mas tem, por exemplo, Prisoners é uma música que ele participou da composição. Estou dando um exemplo de uma. Children of the Entendeu? Damned. Children of the Damned é outra. Você tá me entendendo? São músicas que verdadeiramente, se não fosse essa questão contratual com o Samson, ele estaria acreditado minimamente como coautor dessas faixas. Entendeu? Só que quando Steve Harris terminou, só para encerrar essa parte, quando Steve Harris encerrou as composições, ele olhou e falou, cara, eu não tenho uma música de abertura. E eu preciso completar o time track. Voltando para aquela história do time track lá. Preciso completar. E aí ele fez meu nome dela? Meu nome? Invaders. Ele fez Invaders ali na carreira. Como ele mesmo considera, ele fez nas coxas. Por isso que ele não gosta dela. E por isso que Invaders é a única música de abertura de disco do Iron Maiden até muito tempo depois que não foi tocada na turnê. A turnê do The Number, a música que abria a turnê do The Number era Murders in the Real Morgue. Ele puxou a música do Killers para abrir e a Invaders sequer apareceu na turnê. E o mais irônico é que Total Eclipse, que originalmente saiu num B-side, saiu no B-side do single do Run to the Hills, Total Eclipse era tocada. Por quê? Porque na hora que eles começaram a turnê, que eles viram o fechamento do The Number, eles olharam pro disco e sentiram falta da Total Eclipse. Mas enfim, isso aí The Number é papo para outro momento aí. Davizão,
tô aqui com o tempo corrido, daqui a pouco eu tenho mais um compromisso. Nada. Mas acho que a gente, em linhas gerais, a gente dissecou, assim. Claro que tem muita coisa, muito mais coisa para falar sobre o Power Slave. Mas antes da gente encerrar aqui essa transmissão, queria só uma opinião sua, como grande fã do Iron, como grande conhecedor de toda a discografia do Iron, enfim. Você já foi para quantos shows do Iron? Você lembra ainda? Cara, eu Mais ou menos. fui. Ah, cara, a gente tá gravando isso, é meia-noite e meia quase. Eu não vou lembrar, mas não foram menos de 8, não. Então, eu queria então, só para a gente finalizar aqui, suas considerações sobre o momento atual do Iron Maiden. A gente tá falando aqui de uma fase muito grandiosa da banda, incontestável lá no meados dos anos 80, mas agora 2024, o último álbum deles foi o Senjutsu, nenhuma previsão de lançamento novo agora, teve o último de Bruce, dá pra gente fazer depois Vamos falar desse, hein? outro Vamos falar bate-papo desse desse, hein? falando Vamos do falar último do desse. Bruce. Vamos falar Como desse. você enxerga a situação do Iron hoje em dia? O Senjutsu, você achou um bom álbum, um grande álbum, um álbum mediano? Como você avalia atualmente a situação do Iron, a performance dos integrantes, a idade também chegando para todos? Queria só suas considerações sobre o momento atual do Iron, como você enxerga assim, o que é que você acha que está por vir, como você acha que está o Iron Cara, Maiden hoje em dia? eu vou dar minha opinião e eu quero a sua também antes da gente encerrar sobre o mesmo momento, a mesma questão. Eu acho que o seguinte, eu acho que não é que Senjutsu seja um álbum ruim. Eu acho que ele tem bons momentos, muitos bons momentos ali. Darkest Tower, eu acho uma música que tem uma carga dramática muito interessante. É, tem muita gente que fala da Hell on Earth, que é a que encerra o disco, Eu né? gosto Eu bastante. acho que ela tem muitas boas passagens, Acho ela demasiadamente longa. demasiadamente longa. Cara, a gente, eu A nem vou grande crítica falar, é essa hoje em dia do Aero eu atual, né? nem Muitos vou falar excessos, disso, talvez. eu nem vou falar disso porque isso já é dito há muitos anos já, desde a fase Blaze que isso já é dito, dessa questão, né, Do X Factor, é, desde a fase Blaze que essa questão introdução de da, baixo, é, sempre uma parte que mais é a lenta questão e tal. a questão da duração das faixas do Iron Maiden desde o X Factor, que isso é batido e na verdade tá Isso ficando. só um parênteses da visão. Só um parênteses. Ah, Isso eu discordo da maioria que fala do X Factor, porque pra mim essa fórmula começou a aparecer com a música Fear of the Dark. Aquela música fez muito sucesso, o Steve Harris gostou bastante, e essa fórmula, se você analisar, essa forma de uma introdução, o baixo, o vocal, pá, depois a música sobe ali e vai ter o auge, ela foi feita desde a música Fear of the é Dark. Ele pegou verdade, essa fórmula de Fear of the começou Dark lá. e meio que ficou obcecado por essa Ele, ele, fórmula, ele, ele, começou a repetir ali sucessivamente. ele criou uma receita mágica, digamos ali, porque, digamos assim, Que nunca mais deu tão certo quanto Fear of the Dark não, nunca também. mais Só deu deu. certo mesmo em Fear of the Só Dark. deu, na verdade, só deu certo mesmo nela. Porque se você for para pegar, tirando os hits dos anos 80, qual é o grande hit do Iron Maiden depois dos anos 80? É Fear of the Dark. Então ele pegou isso como Ah, uma receita de bolo e começou a replicar nos outros discos, inclusive tem até pessoas mais de que uma vez. falam que. Tem pessoas que discordam dizendo que isso já acontecia desde Hello Be Thy Name. Até em parte eu posso concordar, porque o Iron ele sempre teve. Com Hello Be Thy Name começou, vamos dizer assim, um fechamento de álbum que sempre buscava uma música mais Grandiosa. épica, uma música É, majestosa. e Aí é tem, se a gente for verdade. olhar, tem Hello Be Tem Thy essa Name. É métrica verdade, mesmo. isso é verdade. Tem essa Tem. métrica. Tem Você vai achar Hello Hello Be Be Thy Thy Name, Name, você acha In To Peace Tame of a Mind, Land, é. você To Tame a acha Land, Rime of the Ancient Mariner, você acha Lion of Alexander Ancient the Great, Mariner, Alexander the Great. né? Você acha E Mother foi assim, foi Russia, indo lá assim. no No Prayer for the Dying de Mother Mother Russia. Russia. O Seleção talvez não teve isso, né? Não. Com Only the Good Die Young. Mas ela tem a Mas Seven ainda Sun. é um pouco épica. Mas ela tem Tem a a Seven Seven Sun, Sun, que é tudo 8 bem. minutos e Mas tanto. esse estilo específico dessas divisões, eu acho que Fear of the Dark foi o que fez a cabeça do Steve Com Harris. certeza foi. Porque foi um sucesso, inclusive, comercial também muito grande, né? Não foi Talvez só. o único hit do Iron Maiden, Wasting Love e Fear of the Dark. Wasting Love também tocou bastante em rádio, Tocou, só que o Wasting mas Love não passou na prova do tempo. Ela hoje é esquecida. Ela não passou na prova do tempo. Se você buscar outras bandas, por exemplo, naquele mesmo período que
que trabalharam num som estilo uma power balada assim para tocar na MTV, na época tinha MTV e tal, não sei o que. Você vê que tem músicas que sobreviveram ao tempo. Vou dar um exemplo de uma banda que a gente também gosta muito. Se você pegar a Silent Lucidity lá do Queensryche, ela sobreviveu ao tempo. O Wasting Love já não sobreviveu ao tempo. Se você pegar Unforgiven do Metallica, do Black Album, pra lá de sobreviver ao tempo. Sobreviveu Se você muito. pegar Nothing Else Matters. Nothing Else Matters, sobreviveu ao Mas tempo eu também. discordo de você, entendo o que você está dizendo, mas nesse ponto específico eu acho que o Wasting Love sobreviveu ao teste do tempo. Eu toco ela agora, assim, vejo uma garotada e a galera. Pô, para de cantar, eu cantei ela a capela no show da Ultimax que a gente fez um tributo a Iron Maiden. Eu sozinho ali Foi comecei. mesmo. Maybe one day I'll be a honest man. Sem nada, a galera começou cantando comigo. Legal, Porra, né? que É fera. foda. Mas eu acho, mas assim, ela não tomou a proporção que esses outros exemplos que a gente falou tomou. Ela não carregou esse peso de referência comercial ao longo dos anos, igual esses outros exemplos que a gente falou, do Metallica, Contestável do isso, mas tudo Queensryche e bem. tal. Ela não carrega isso. Mas só para encerrar a opinião do momento atual do Iron Maiden, eu acho assim que, por exemplo, o Senjutsu não é um mau disco, é um bom disco, Também não entendeu? acho. Acho que ele é um Ele é disco um bom bom. disco, mas eu posso dizer para você o seguinte, que eu não eu acredito que nessa fase que o Iron Maiden chegou, a forma de compor, etc, a cabeça dos caras, para mim o melhor disco dessa fase é o Book of Souls. Se eles tivessem encerrado a carreira com o Book of Souls, para mim eles encerrariam em grande nível, eles encerrariam em grande clássico, representando bem o legado deles. Eu acho que eles, e eu não estou duvidando da capacidade dos caras, mas eu acho que tu tem um limite. Você fazendo, o Power Slave está fazendo 40 anos que a gente falou hoje, entendeu? Mas o Iron Maiden começou, É o Power muito tempo de Slave começou estrada, os caras antes, já é estão, muito a tempo de idade estrada, também haja criatividade para criar coisa, cara. haja. Você tá Os caras entendendo? já fizeram tudo Já fizeram que tudo que tinha que deveriam ter fazer. E outra, feito, eles não não tem têm mais que o que reclamar de provar nada, eles nada podem pra lançar o que ninguém. quiser. E outra, eles não têm que provar mais nada pra ninguém. Eu acho que ainda sai mais um disco de estúdio. Eu acho que ainda sai. Eu não acredito em mais de um próximo disco de estúdio. Acho que ainda sai mais um disco de estúdio. E acredito que eles devam fechar com uma turnê muito grandiosa. E sei lá, se eles pudessem trazer nessa turnê grandiosa o Paul, cara, se o Paul tiver condição física, saúde, etc, para poder participar, e eu acho que seria um presente muito grande, não só para a música em si, mas principalmente para os fãs do Iron Maiden, né? Que é uma galera que segue o Iron Maiden independente de tendência, de moda, do que quer que seja. Tem bandas que você tem uma fanbase, que essa fanbase ela jamais vai se degradar. Então você encontra nessas bandas quem? O Iron Maiden, você encontra o Metallica, você encontra o Com AC/DC, certeza. você encontra o Kiss. É uma galera que não vai deixar. O Metallica, o pessoal, a gente pode até questionar um pouco, porque mudou o direcionamento musical, e eu acho isso muito corajoso, não concordo, mas acho isso muito corajoso, e acabou aumentando a fanbase, digamos assim, misturou um pouco, né? Mas também está dentro desse rol aí também. Mas eu queria saber de você, o que você acha aí desse momento da banda? Em linhas gerais, eu concordo com sua opinião. Você falou aí, pra mim, tá bem Não tá dando representado. muito certo esse negócio de É, estar concordando, na minha opinião, não. A gente tem que achar um. mas A gente tem eu que queria só a gente deixar. vai achar uns temas aqui Mas pra gente quebrar o pau aqui, irmão. nesse quesito aí, eu concordo em linhas gerais. Só vou deixar uma questão aqui, até para servir como um link para um outro vídeo da gente, um outro encontro desse. Próximo encontro. Ano passado, o Bruce Dickinson deu uma declaração, acho que você deve lembrar, no sentido de que se chegasse o ponto dele achar que não conseguiria mais cantar em alta performance, em alto nível, ele mesmo escolheria o substituto dele para cantar no lugar dele. Sim, Eu até achei que passou meio despercebida essa declaração dele, porque o que eu li nas entrelinhas foi uma coisa que as pessoas não deram muita atenção. Então, só queria finalizar nisso. Será que a marca Iron Maiden, no momento atual, ela já é maior do que os próprios integrantes do Iron Maiden e pode acontecer deles serem substituídos e o Iron Maiden se tornar
uma banda, vamos dizer assim, infinita, com substituição de integrantes. Eu entendi o que você está Será que isso é uma falando. possibilidade real? Cara, eu não acho isso uma possibilidade real pela personalidade do Steve Harris, que é um cara muito conservador. Eu não Mas acredito em mudança. guarde esse debate para outro vídeo. Aqui Vamos, é só vamos uma deixar para. indagação para a gente poder, para a Vamos gente deixar. finalizar isso aqui. Vamos deixar o pessoal refletir aí, e a gente conversa isso em outro vídeo. Mas semana que vem a gente está aqui de volta no Vitrola Talk mais uma vez, eu e o Ed, e vamos trazer um outro assunto, vamos abordar um assunto mais recente da próxima vez. E se alguém tiver algum tema que queira que a gente aborde, etc., já falei, a gente vai também daqui a um tempo começar a fazer esse bate-papo ao vivo para o pessoal interagir, quem gostar, que quiser, enfim, interagir, quem segue o canal e tal. E o Ed também tá iniciando o canal dele também, a gente já vai começar também a seguir lá e começar a produzir conteúdo, etc. E é isso. É, E já tá pronto aí, galera. Quem quiser acompanhar, tem os videoclipes novos da gente, tem muito material lá, canal da Ultimask. O meu tá começando agora, é de Paul Rocha, mas o da Ultimask tá lá, vários vídeos, vários clipes e tamo junto, Davizão. pronto. Até próxima semana aí, vamos dissecar mais algum álbum ou alguma curiosidade do heavy Vamos ver do metal que em a gente geral, bater outro vamos ver papo do que a nisso. gente vai falar na semana que vem. Gente, valeu, galera. Deixa o like, curte o canal, deixa o seu comentário, deixa um tema para a gente poder tratar em outro bate-papo desse aí. Segue aí o Vitrola Metal, segue o Ed Paul nas redes sociais, ele está no Instagram, eu também estou no Instagram, Davi Oliveira. Segue a gente lá. Até o próximo Vitrola Talk. Valeu, parceiro. Até o próximo. Tchau, galera. Um abraço.